Jesus na cruz, sabem bem os irmãos, proferiu 7 frases. Na primeira frase, ele pediu ao Pai: perdoa-lhes, porque não sabem, isto é, os seus algozes, o que fazem. Lucas 23, 34. Na segunda frase, diante dos malfeitores, a um deles ele disse e garantiu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi a segunda frase de Jesus. Já meditamos sobre essas frases. A terceira frase, meditamos hoje, no culto das 9 horas, foi, na verdade, um conjunto de 2 frases. Uma que ele se refere a Maria, dizendo: Maria, mamãe, eis aí o teu filho, e se dirige também ao filho, no caso, o seu amigo João: eis aí a tua mãe. E agora nós vamos para a 4ª frase de Jesus. Os que porventura estão compartilhando apenas agora dessa mensagem, a 4ª, podem fazer isso em algum outro momento nesse mesmo canal. 6 horas depois do início da sua agonia na cruz, Jesus faz uma oração lancinante, dramática, dolorosa, sofrida. Tanto que os evangelhos dizem que ele orou em aramaico. Dizem os especialistas que nós podemos aprender várias línguas, mas quando nós queremos externar o nosso sentimento, nós oramos na chamada língua materna, a língua da nossa infância. Jesus orou em aramaico: Eli, Eli, lema sabachthani, registrado em Mateus 27, 46, e que na verdade é uma citação de um verso do Salmo 22, e o próprio evangelista coloca a tradução que quer dizer: Eli, Eli, Deus meu, lema sabachthani, por que me desamparaste? Essa frase não foi entendida pelos seus testemunhas ali. E ao longo da história também não tem sido bem recebida. Como é que Jesus, sendo Deus, podia dizer que o Pai o tinha abandonado, o Pai o tinha desamparado? Tanto é que há algumas pessoas que dizem que o evangelista se enganou. Na verdade, quem disse foi o ladrão, o chamado bom ladrão, o malfeitor número 2. Jesus não poderia ter dito esta frase. É uma posição bastante equivocada, porque 2 evangelistas registram isso. É muito interessante também, quando nós estudamos a vida de Jesus, nós encontramos aquilo que se chama evidência interna de que essa história é verdadeira. O próprio texto revela evidência interna. Qual é a evidência interna aqui? Algum historiador, narrador ou testemunha inventaria essa frase, que é totalmente contra Jesus numa análise, pinta um retrato de alguém desesperado, por isso é chamado argumento interno. Foi ele que disse, não tem outro jeito de entender essa frase. Por isso um autor brasileiro faz essa pergunta: se Jesus não as tivesse pronunciado, ter-se alguém da comunidade cristã atrevido a pô-la em seus lábios? Uma pergunta retórica de José Antônio Pagola. Aquela frase desconcertou aqueles ouvintes, e essa frase, Deus meu, por que me desamparaste, nos desconcerta. Jesus, nós dizemos, viveu como um ser humano, mas nós ficamos perturbados quando o vemos indignado. João 2,15 narra que Jesus pegou um chicote, estando ele em Jerusalém no templo, e expulsou os cambistas da área sagrada.
Jesus ficou indignado. Isso nos perturba. Nossa imagem de um Jesus doce, suave, manso, palavras brandas, mas não tem como ser brando com um chicote. Ele não foi brando, não foi suave, ele foi bravo, ele estava indignado. Isso nos incomoda. Ficamos também desconcertados quando nós o vemos chorando. E não acredito que foi uma lágrima furtiva, escondidinha no canto. Foram lágrimas vertidas em voz alta, tanto é que todos viram. Quando ele visita Lázaro, e Lázaro está morto, quando ele vê aquele clima de choro generalizado, Jesus também chora. Isso também nos perturba. Também nos perturba, lê em Lucas 22:44, que o sofrimento de Jesus quando orava no Getsemane para que fosse livre da morte, era tão intenso, que o seu suor virou sangue. Diz a Bíblia então que gotejavam dos seus poros e se assentaram na relva gotas de sangue. Nós não temos uma boa relação com o Jesus humano. Vou dar um exemplo. Quando eu fiz o Bom Dia Amigo sobre a quarta palavra da cruz, eu disse que Jesus estava magoado. Quando eu escrevi o primeiro, Pai, perdoa-lhes, eu disse que Jesus estava magoado, porque aqueles a quem tanto amou, agora o crucificavam. E alguém me chamou de herege. Isso é heresia pura, porque mágoa é pecado, e Jesus não pecou. É verdade, Jesus não pecou. Mas eu não pressuponho que a mágoa seja pecado, é um sentimento, dependerá do que nós fizermos com ela. Mas o fato de eu usar mágoa incomodou, eu respeito essa pessoa por essa interpretação, esse sentimento legítimo em relação a Jesus, porque nós não conseguimos conviver com o fato de Jesus ser 100% humano, exceto no pecado. Mas nos sentimentos, ele foi totalmente humano. Experimentou tristezas profundas. Minha alma está doente até a morte. Lidar com as emoções de Jesus é para nós muito difícil. Tanto é que já na antiguidade, no século II mesmo, já houve uma heresia, esta sim heresia, não a minha simples palavra, chamada docetismo, que vem de doquel, pareço, mas não sou, doquel, daí docetismo, doquetismo, docetismo, em que Jesus parecia humano, mas ele não era humano. É uma maneira de responder esse problema, mas a Bíblia não nos autoriza a pensar nisso, porque ele foi completamente humano, embora fosse completamente divino. Jesus não é divino pela metade, não é humano pela metade, é divino por inteiro, é humano por inteiro. Aí você diz, isso eu não consigo compreender. Então somos dois. Fique tranquilo que nenhum de nós consegue compreender. Mas a Bíblia diz que ele era 100% humano, 100% divino, não nessas palavras, mas nesse sentido. Quando ele ora então, Deus meu, meu Deus, Pai, meu Pai, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Por que me deixaste nessa hora mais crítica da minha vida, sozinho aqui na cruz? E a pergunta é, ele foi realmente abandonado? Quando você abre um livro de teologia bíblica, a explicação que você vai ler é a seguinte: foi, porque como estavam sobre eles os nossos pecados, e os nossos pecados nos fazem separação com Deus, naquele momento, por causa do seu pecado, que era o nosso, ele ficou separado de Deus. É uma interpretação.
todos os autores basicamente dizem isto. De fato, Jesus foi abandonado, porque como estavam sobre ele os nossos pecados, a ira de Deus se colocou contra ele e Deus se afastou dele. É uma resposta comum, clássica, desde o século III na teologia, que podemos tranquilamente aceitar. Todavia, penso que essa não é a única resposta. É fato que os nossos pecados recaíram sobre ele. Mas penso que a melhor interpretação é que Jesus se sentiu desamparado. Que, do ponto de vista real, é a mesma coisa. Ser desamparado ou se sentir desamparado, no fundo, para quem diz, Deus meu, por que me abandonaste, tem o mesmo significado. Então Jesus se sentiu abandonado pela dor sofrida, dor real, física, emocional. Essa era a condição dele. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ainda está, vamos dizer assim, no controle da situação. Mamãe, meu amigo, eis aí a nova comunidade, na terceira. Na segunda, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus está senhor da situação, nas três frases. Mas agora ele grita, diz o texto bíblico que ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E é muito interessante que nesse momento, quando ele ora, ele chama por Eli, ou Elohim, que alguns não entenderam na cruz, acharam que ele chamava por Elias. Mas ele não chama, nesse momento em sua oração, ao Deus eterno de Abba, ou Pai. Ele chama de Deus, Elohim, Eloi. Abba, Pai, é uma expressão familiar. Jesus muitas vezes se referiu ao Deus eterno como o seu Abba, mas aqui ele chama de Eloi, ou Elohim, ou Deus. A fala de Jesus é a fala de quem sofre, mas a fala de Jesus é a fala de quem confia. Antes de tirar as conclusões aqui para nós, então, eu quero reforçar que essa expressão, Deus meu, por que me desamparaste, mostra a emoção profunda que tomava conta de Jesus naquela hora. Quero sublinhar isso, meus irmãos e minhas irmãs, porque muitas vezes nós imaginamos que o sofrimento de Jesus foi um sofrimento cinematográfico, apenas uma tragédia vivida num palco. O sangue como se fosse de um efeito especial. Não. É preciso que fique muito claro, e essa frase demonstra isso muito claramente, que o sofrimento de Jesus foi um sofrimento, se eu posso usar a expressão aqui, absolutamente real. O sofrimento dele não foi menor que qualquer pessoa crucificada sente. A sua dor não foi menor do que a dor dos ladrões na cruz. A sua dor não foi menor de quaisquer outros crucificados, e Roma crucificou milhares deles, porque ele era Deus. O sofrimento dele foi igual a todo o nosso sofrimento na hora da doença, na hora do pavor, na hora da proximidade da morte. É preciso que isso fique muito claro, porque às vezes nós
docetisticamente, achamos que não foi bem real. Ele era divino, então ele aguentava aquilo. Não aguentava não, tanto é que morreu. E antes de morrer, ele disse algumas palavras, estamos aqui comentando essa: Deus meu, por que me desamparaste? O que eu aprendo então com essa frase? Eu aprendo primeiramente que o pecado é algo grave. Nós não podemos brincar com o pecado, explicar o pecado, justificar o pecado. E mesmo que nós expliquemos, justifiquemos, brinquemos com o pecado continua pecado. Pecado não é uma palavra legal, né, gente? Pecado, coisa antiga, arcaica, coisa de crente, mundo moderno, não tem mais negócio de pecado. Bom, podem dizer o que quiser sobre o pecado, podem rejeitar a palavra, acusar os cristãos de inventarem a palavra, podem falar o que quiser, mas o pecado continua sendo pecado. E a gente sabe, tanto sabe que de hora e pede perdão. Alguém bate nossas costas: não, tá bom assim mesmo, não, você é um ser humano, né? Você também erra, né? Mas você sabe que você pecou. A gente sabe que pecou. E quando a gente começa a achar que o nosso pecado não é pecado, está completamente errada a nossa vida. Interessante que há algum tempo uma pessoa, numa conversa comigo, disse: fulano, você está errada. E ela me disse: eu sei, mas é isso que eu quero para a minha vida. Quando a gente olha o mundo em que vivemos, e não é só de agora, o apóstolo Paulo já descreveu o mundo de hoje como se estivesse assistindo os Instagrams das pessoas dos dias de hoje. O que ele fala lá está no Instagram de muita gente aí. Nosso Deus é o ventre, diz ele. O Deus das pessoas do presente século é o ventre. Então, em nossa sociedade, em toda sociedade, quero dizer bem claramente isso, o pecado é uma virtude. Corajoso, se mostrou, se revelou e colocou seu desejo em prática. Mas quando Jesus recebeu o peso dos nossos pecados na cruz, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado é algo grave. O pecado ofende a Deus. Deus não inventou o pecado. O pecado não é invenção da fé cristã. O pecado é uma prática humana. A Bíblia apenas dá o nome a essa prática. Pecado sempre contra Deus. Pode ser contra o rio onde jogamos o lixo, com a pessoa a quem ofendemos, mas isso é pecado em segundo lugar contra isso, que em primeiro lugar é contra Deus. Se eu e você tivermos essa consciência de que o nosso pecado é contra Deus, nós pecaremos menos. Deus meu, por que me desamparaste? Nos mostra a gravidade do pecado. Eu aprendo em segundo lugar aqui, que o Deus eterno a quem Jesus Cristo ora é compassivo e compreensivo. O que acontece quando a gente revela a alguém a nossa dor, o nosso sofrimento? Ou mesmo quando dizemos a Deus: Senhor, não estou te entendendo, eu faço tudo certo e olha o que está acontecendo comigo, para com isso, o Senhor não está vendo o meu sofrimento não? Eu sou teu servo, eu sou tua serva. Se eu fosse Deus, dava-lhe um peteleco. Por que você ousa falar comigo assim? Eu sou Deus, você vem agora me dizer que eu estou certo, que eu estou errado? Mas você não vê Deus aqui
dizendo a Jesus: ô camarada, não tem palavra aqui. E quando nós prosseguimos, eu ouso dizer, embora é uma inferência, que Deus respondeu a Jesus, porque Jesus continua orando. A próxima palavra de Jesus é: tenho sede, mas a outra é: está consumado. E a última é uma oração: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Em outras palavras, Jesus, que ora desesperado, vamos colocar nesses termos, que ora lancinantemente, que ora dramaticamente, que ora em agudo sofrimento, ele continua orando, porque ele ouviu uma resposta. Deus não se entristece com a nossa autenticidade. Sabe, meu irmão, minha irmã, quando a gente vem aqui na frente orar, é comum a gente buscar palavras, porque nós estamos orando em nome da congregação. Mas quando eu estou lá na minha casa, no meu quarto, no meu banheiro, na minha sala, no meu escritório, eu não tenho que ficar buscando palavras para orar. Eu tenho que abrir o meu coração, sem medo, não serei reprovado, porque Deus aprecia a nossa autenticidade, e Jesus foi autêntico: o Senhor me abandonou. Se lembra de Jeremias? Jeremias fala assim: Senhor, o Senhor me enganou, o Senhor me mandou pregar esse povo aí, quem está no calabouço aqui é o Senhor ou sou eu? Sou eu. Eu falei que o Senhor mandou eu falar e eu estou aqui, sofrendo as consequências da obediência. E Deus repreendeu Jeremias: Jeremias, só fica calmo que você vai ver quem eu sou. Só isso. Jeremias viu. Aprendo também com essa história que nós também podemos nos sentir abandonados, mas nós não somos abandonados. Deus nunca nos desampara. Gosto muito de 2 Coríntios 4:9. Nós somos perseguidos, nós somos derrubados, diz Paulo. Mas eu vou ler o texto completo agora. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Sentirmos-nos abandonados é algo comum na nossa vida, mas não quer dizer que o sejamos. Mas se estamos achando que somos: Senhor, por que me abandonaste? Ou, nos termos do salmista, por que não respondes às minhas orações? Ou, comumente eles falam: levanta-te, Senhor, sai da inércia, faça alguma coisa. E Deus não diz: mas que insolente é você. Não, Deus ouve e diz: aguarda. Deus meu, por que me desamparaste? Quero concluir então, resumindo tudo o que eu disse aqui agora. Talvez você esteja nesse momento em que as muitas palavras que você tem ouvido pararam de fazer sentido. As promessas nas quais você cria parece que agora não funcionam mais, como se Deus tivesse mudado, porque as suas circunstâncias mudaram, o seu sofrimento se agudizou. Não sei, pode ser que você esteja vivendo esse momento, perplexidade, e você então: Deus meu, por que me desamparaste? Mas eu quero então dizer a você: continue orando, porque Deus não abandonou você. É impossível que Ele nos abandone, é absolutamente impossível. Mas se esse é o seu sentimento, coloque-o para fora, não fique segurando. Você é humano, não precisa parecer que é divino, porque você não é. Diz: Senhor, não estou aguentando, está difícil demais para mim,
por que me abandonaste? Eu que sou fiel a ti, eu que faço tudo certo, etc, etc, etc e tal, que é uma maneira que a gente tem de sempre pensar assim. Mas Deus não nos abandona. Seja autêntico, sincera com Deus eterno. Ele se relaciona com pessoas verdadeiras, sinceras, que dizem, está doendo, quando está doendo. Clame a Deus. Eli, Eli! Não desista de orar. Está sofrendo? Ore e confie. Abra o seu coração como Jesus abriu o dele. Deus meu, por que me desamparaste? Fique tranquilo, você não será punido, não será castigada. Deus é completamente compassivo e compreensivo. E é natural em nós que nos sintamos abandonados, mas é espiritual sentirmos o conforto e a companhia de Deus por meio do seu Santo Espírito. Jesus fez uma pergunta. Não temos a resposta de Deus, mas podemos, como eu disse, imaginar que Jesus diz outras palavras, como eu mencionei, que claramente indicam que ele foi respondido. Ele disse, está consumado. Falou isso para quem? Para Deus, embora ele não use a palavra Pai nesse instante. Entrego meu espírito a ti. Falou para quem? Jesus continuou orando, mesmo depois de ter orado, Deus meu, por que me desamparaste? Muitas vezes queremos respostas padronizadas de Deus. Deus responde segundo o padrão dele, não segundo o nosso padrão. Resposta individual, direta, não resposta fácil, mas resposta profundamente espiritual, vinda para você, para nós, do coração de Deus. Jesus é o nosso modelo. Se ele orou, Deus meu, por que me desamparaste? Por que eu não posso orar? Mas se ele orou confiando, por que não posso também confiar? Que ele nos ajude a sempre orarmos com toda a verdade, autenticidade, eu diria mesmo ousadia. Nós somos chamados a entrar com ousadia em nossas orações diante do Pai, e Jesus nos ensina a fazer isso. Vamos meditar nisso, nessas verdades